cultura fora da pauta da discussão nas eleições 2014 é o assunto do nosso programa de hoje. O nosso convidado especial é sociólogo, professor da USP, pesquisador da área de cultura, comunicação e novas tecnologias, professor doutor Marco Antônio de Almeida. Uma alegria te receber, seja bem-vindo ao Sala de Visita. Prazer é todo meu, obrigado. Sem querer desmerecer todos os direitos fundamentais amplamente discutidos, como a segurança pública, saúde, educação, mas a cultura completamente à margem dessa discussão deixa a gente um pouco chateado, né, professor? Deixa a gente chateado, mas quem pesquisa ou quem lê sobre essa questão da cultura sabe que a cultura sempre foi tratada um pouco como a cereja do bolo. Tanto à esquerda ou à direita, se é que faz sentido hoje em dia essas distinções, a cultura sempre foi relegada para um plano secundário. De um lado, porque você tinha que resolver os direitos considerados fundamentais, né? E de outro, porque você pensava numa lógica um pouco de que a cultura não era necessariamente uma obrigação do Estado, né? Então era algo assim que o mercado poderia resolver, ou instituições da sociedade civil, o Estado só daria um suporte, um apoio. Eu acho que é recente essa ideia de que a cultura é também um direito fundamental, né? E nesse sentido, eu acho que as colocações, as posições assumidas pela Unesco têm sido muito importantes no mundo como um todo, e no Brasil mais recentemente, para colocar a cultura, digamos assim, num espaço mais privilegiado, num espaço mais central das discussões sobre política pública. Ela ainda concorre com a educação e por isso ela fica talvez num espaço secundário? Então, na verdade, eu acho que há um divórcio em relação à educação no Brasil, né? Em vários outros países, a gente percebe uma consonância, uma sintonia de políticas educacionais com políticas culturais e, em alguns casos, recentemente estive na Colômbia, com políticas de inclusão social, com políticas de esporte, né? Tudo isso daí forma, digamos assim, um pacote, né, completo que é oferecido para o cidadão. Aqui esse pacote ele é fragmentado. Então a política de educação é pensada de um lado e a política de cultura é pensada do outro. Além disso, a gente tem também, acho que uma questão que é social, que é das condições de trabalho dos próprios professores, que eles não se configuram como um público de cultura. Falta formação também ali? Falta, né, esse hábito, essa convivência com a cultura para eles também poderem formar os seus alunos, né, como pessoas do consumo habituadas. mesmo, professor, do consumo da cultura, do fazer a cultura. Quando a gente fala em consumo, a ideia assim um pouco automática da gente é pensar em consumo enquanto bens culturais, mercadorias culturais, né? Mas acho que é uma coisa mais de fruição, né? Sim, sim. Então você ter acesso a esses bens culturais, mas também participar dos processos culturais, né? Então eu aprecio muito música, mas eu não me vejo como músico, mas isso não me impede de participar numa festa, A plateia, instrumento, né? cantar junto, né? Ter esse envolvimento com o fazer cultural, não ficar só numa posição, digamos assim, de espectador ou de ouvinte, né? Uma posição mais passiva, mas uma posição participativa, de alguém que contribui para fazer aquele processo cultural acontecer. A gente percebe que nas eleições presidenciais agora, mesmo da candidata que já está fora aí da competição, mas a gente percebe que o assunto ele entra numa pauta de uma forma muito vaga e sem que seja um eixo central da discussão ou não é colocado como uma importância fundamental, né, para a formação do cidadão, da cidadania. Como é que você analisa as propostas, como é que você analisa a colocação da cultura nas propostas dos dois candidatos que estão aí na corrida eleitoral? Olha, Dulce, essa pergunta é muito boa, porque se você for analisar o programas do PT, do PSDB, eles são muito genéricos, né? Então, eles fazem algumas afirmações que ninguém discordaria. Vamos promover a cultura, vamos incentivar os artistas, vamos dar um suporte para as instituições como museus, como cinematecas, etc. Todo mundo concorda com isso. A questão é como é que a gente vai colocar isso em prática, que é aí que acho que está o cerne da política cultural. A gente vai fazer isso transferindo recursos para o mercado, a gente vai fazer isso elegendo pontos estratégicos, pautas que a gente quer desenvolver, a gente vai fazer isso com a população, a gente vai fazer só uma prestação de serviços. Então, acho que a diferença está nesses detalhes. No como fazer, né? Exatamente. E se a gente for pensar,
o que a gente tem como referência são as experiências anteriores dos dois partidos que estão aí disputando, né? Então, se a gente for pensar o que aconteceu no governo do PSDB federal e nos governos estaduais, eu acho que o foco muito forte é na transferência de recursos, né, para a iniciativa privada, essa parceria público-privado, mas que é uma parceria que fica muito sem metas, muito sem um organograma mais claro. Que é através das renúncias fiscais. Exatamente. Que é, a meu ver, a meu entendimento, um mecanismo de política cultural, mas em si ele não é a política cultural. E eu acho um pouco injusto algumas coisas, porque a gente fala da Lei Rouanet, né? Primeiro que depende de mercado. Então, se a empresa tem lucro real e ela tem que dizer que tem lucro, ela pode fazer a sua renúncia fiscal. Se ela não tem o lucro real, está no lucro presumido, ela já não pode mais. Ela deveria poder fazer a renúncia em cima do imposto que ela tem. Segundo, sendo assim, quem consegue ter mais acesso àquele possível patrocinador é que consegue o dinheiro para os seus grandes projetos. Aí a gente acaba não conseguindo aquele projeto que é lindo, aquele artista que está começando, mas que não consegue abrir a porta, ele acaba não se beneficiando da lei. Isso também poderia ser discutido, não é, professor? Eu acho que você foi bem, assim, incisiva em relação ao ponto que é o mais frágil dessa Lei Rouanet, que é essa ideia de deixar na lógica do mercado. Pela lógica do mercado, você vai investir no que já é conhecido, no que pode te trazer um retorno em termos financeiros ou em termos de reconhecimento da sua marca, né? Eu acho assim que você poderia ter alguns mecanismos na própria lei indutivos, né, do direcionamento desses investimentos. Então você pode ter uma renúncia de 5%, vamos supor assim, para um artista conhecido. Agora, para um artista que é novo, que é o seu primeiro álbum, a sua primeira produção cultural, você pode elevar essa alíquota para 10%. Se for relacionado a uma manifestação de uma comunidade, de uma tradição popular, para 15%. Então você deixa ainda na mão das empresas, você articula uma parceria, mas já com uma indução, né? Já apontando onde você quer desenvolver, onde você quer investir, fazer com que as coisas tenham visibilidade, tenham acesso para as pessoas. Eu conversei com o professor Marco Antônio de Almeida sobre política cultural e o Sala de Visita tem sempre informação para você. Continue conectado com a gente. Sala